Vamos falar de livros, vamos falar de livro de estreia de Janato. Janato está aqui conosco para a conversa. Vamos falar desta obra que tem como título Contratado para ser Presidente do Município. Janato, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Bem-vindo, é um prazer enorme receber-te para falarmos. Falaremos deste livro e falaremos de si. Como é que estás? Muito bem, muito obrigado pelo convite, estou muito bem. Pois. Exato. E vamos conversar. Como é que surgiu esta ideia de juntar os seus textos escritos já há algum tempo e montar esta obra que nos provoca? Nos provoca do ponto de vista de conceito, de forma e de género. Exato. É mesmo isso. O contratado para ser presidente do município é uma proposta que apresentamos. Janato apresenta ao mundo da literatura, como já havia aqui anunciado antes em conversa, trata-se de um gênero que eu chamo de jornada crônica, que é um livro essencialmente de crônica, mas é uma crônica feita não pelo escritor, mas pelas personagens presentes no texto, e essas personagens vão falando de forma narrada e todo o conteúdo é apresentado também do ponto de vista jornalístico. Então, é uma proposta que apresentamos ao mundo da literatura. Começa em 2020, a escrita começa em 2020 por causa de foi um concurso literário em relação ao Ciclone Idai, que estava a ser organizado na Beira. Eu concorri, fui um dos vencedores e lançamos uma coletânea de textos. No entanto, pouco tempo depois, escrevo contratado para ser presidente do município enquanto texto isolado. Uau. Ok, então o concurso que foi, acho que foi Memórias do IDAI, não é? Sim, exatamente, Memórias do IDAI. Concurso que foi apadrinhado por Mia Couto, acredito. Sim, Mia Couto, sim. E numa parceria muito importante com a Funza, a editora. Exatamente, está muito Amir. atualizado. Eu queria ouvir de si, na verdade, em termos de conteúdo, o que procuras dizer às pessoas com este livro que, a priori, nos faz e nos desperta pensamentos e sentimentos bastante vamos lá, atuais e uma perspectiva até bastante crítica sobre os nossos dias, sobre vários aspectos, não é? Então, conta-me, em termos de conteúdos, o que procura partilhar com os leitores? Exato. No contratado para ser presidente do município, estamos a falar de um livro de 192 páginas com 14 temas diferentes. São 14 temas que se entrelaçam no contratado para ser presidente do município. É um livro que começa num sonho de um personagem, que é um dos personagens principais, que fala da nossa casa. A nossa casa lá representa Moçambique, o nosso país. A nossa casa, está a falar de que é o país. Ok, a nossa casa é o país. Sim. Okay. Então, discute-se diversos temas que têm que ver com o nosso país, desde as nossas grávidas de Matalane, as nossas irmãs de Inchavela. Olhamos um pouco para a situação do olhar feminino em relação à pessoa de Josina Machel e como elas reagem em torno disso, OMM neste caso. Olhamos a situação de Cabo Delgado, a intervenção das nossas FDS, por um lado, as forças militares, por outro, a polícia, mas também com este suporte do bloco da SADC e também do Ruanda. Fazemos um pulo, uma viagem, o texto é escrito também, uma parte do texto é escrito a caminho da cidade da Beira. Então faz-se a história do contratado para ser presidente do município num carro, onde o tio Manuelinho, que é a pessoa que é contratada, que lhe é apresentada a proposta para ser presidente do município, e seu sobrinho vão conversando, e em conversa ele segreda ao sobrinho que ele recebeu uma proposta para ser presidente do município. Então eu escrevo esse texto, publico, e a primeira reação que eu recebi das pessoas que tinham acesso ao livro felicitavam-me, diziam parabéns, como se eu tivesse sido contratado para ser presidente do município. Mas isso não me deixou feliz, porque não existe contrato para se ser presidente do município. A pessoa faz parte de um partido político, internamente é eleito,
e depois ele é apresentado como cabeça de lista, passa por aquele processo todo e torna-se presidente do É eleito município. também, não é? Sim, eleito Por pelo último, sufrágio é eleito universal. pelo... exatamente. Sim. Pelos Então, munícipes. eu via que as pessoas estão interessadas em assuntos corriqueiros muito rápidos, mas não querem pensar, não querem refletir, não querem ir ao fundo. Então, contratado para ser presidente do município, começa num sonho a discutir o país, fala de assuntos como casamentos prematuros, fala também do nosso desporto, não deixa de lado a situação dos jovens enquanto agentes ativos de mudança e também faz uma ligação com as famosas dívidas não declaradas e termina em debate na Assembleia da República. E acaba por ser uma obra que, do ponto de vista de mandato de um presidente do município, está acima, Exato. em termos de áreas que explora. Mas Sim. porque esse centro que é o presidente do município, tendo em conta que é uma obra que olha para vários âmbitos do Estado moçambicano? Exato. Contratado para ser presidente do município, primeiro, porque os textos, os 14 textos, falam, entre aspas, de contratos mal feitos. Okay. De contratos mal feitos. Contratos mal feitos em relação às nossas estradas, em relação às nossas forças que defendem o nosso povo, a nossa soberania, em relação à nossa economia, um pouco ligado com as dívidas não declaradas, em relação à situação do nosso desporto, em relação à forma como nós olhamos para o cotidiano, né, do nosso país. Então, mas temos o contratado para ser presidente do município como título porque ele mexe com tudo isso. E mesmo se olharmos para o presidente do município, quando ele se torna presidente do município, na sua jurisdição, ele olha para todos esses aspectos na sua jurisdição. Pois. Então, é este jogo que fazemos ao longo das 192 páginas do contratado para ser presidente do município. O que isto implicou do ponto de vista de arrumação dos textos? Não é? Há dados muito específicos, há abordagens específicas, mas também há, claro, há uma viagem literária, há Sim. ficção, Sim. há uma arte que ali se Sim. desenvolve, Sim. mas que há também uma preocupação muito séria Sim. em abordar as coisas, os aspectos todos com o devido rigor. Exato. Por exemplo, um dos textos que nós apresentamos no contratado para ser presidente do município tem como título A Ressurreição de Arte de Escrever. A ressurreição de arte de escrever pressupõe a ressurreição de arte de leitura ou de ler. Então, o livro tem um encadeamento específico. Primeiro, alguns textos já tinham sido escritos com um gênero mais jornalístico, outro com um gênero mais como conto. Mas tive que transformá-los, fazê-lo como estava a dizer, torná-los em ficção, mas também tornar real e também tornar jornalístico, porque tem lá dados, consegue-se ver no texto que aqui é o pensamento da personagem, mas aqui são factos reais, dados com fatos que podem ser provados. Que não é ficção? Sim, que não é ficção. Então, no texto nós encontramos esses momentos. Há momentos em que entramos e sabemos que aqui parece uma reportagem, depois pulamos, aqui parece conto, depois pulamos, aqui parece ficção, pulamos, então encontramos esse jogo de ideias, tudo para tornar o contratado para ser presidente do município uma obra única e que irá ajudar a muitos que tiverem acesso ao mesmo. Ok, do ponto de vista técnico, foi ao jornalismo, eu sei que estudou jornalismo também, sim. Foi ao jornalismo para encontrar o storytelling. É verdade, sim. O storyteller. E também vai buscar, obviamente, na sua veia literária, na sua veia criativa, esse lugar e essa fonte para construir uma história que estabelece esse diálogo entre estes dois mundos. Exato. Mas isto também é um desafio para um leitor que mergulha num texto de ficção e questiona-se, de facto, os dados factuais são verdadeiros ou são de ficção. É um desafio. No entanto, esse desafio encontra resposta no próprio texto. Quando se lê, há momentos em que o autor empírico, não o autor textual, há momentos em que o autor empírico destaca passagens
que podem ser encontradas no rodapé, Ok. para segmento, né? Para segmento, fazem parte, são ideias extra de produção do autor empírico. Mas as ideias do autor textual, as personagens que falam no texto, também são lá apresentadas. Então, é uma proposta que parece difícil, mas o leitor consegue encontrar essas marcas todas e acaba sendo também um benefício para o próprio autor, porque, como um dos textos eu disse, que é a ressurreição de arte de escrever, Yeah. faz esta ligação entre escrita e leitura e coloca, por um lado, a importância do escritor ou da escrita sendo sustentada pela importância do leitor, porque é o leitor que dá vida e atualiza o texto. Então, o leitor é convidado a atualizar o texto, mas também ele é convidado, com as notas de rodapé, ele é convidado a atualizar o texto, mas também é convidado a dar vida ao texto, sendo chamado para ser agente de mudança, porque tem um texto lá designado a revelação dos jovens a partir da esquecida Praça da Juventude, onde jovens discutem ideias em relação a diferentes casos que acontecem na nossa praça e eles vão apresentando perguntas e propostas assim, e são dados ora jornalísticos, ora como ficção, ora como crônicas, mas tudo ligado e com aquela imaginação toda para tornar o texto consumível. Ok. Utopia, verdade, fatos e claro, atravessar também essa zona para uma discussão inerente às tuas próprias opiniões sobre o nosso país, sobre Moçambique. Exato. E por isso pergunto a ti, como é que este trabalho, este exercício de escrever um livro que bebe de fontes diferentes, foi também uma ferramenta importante para que percebesses melhor o teu país, o teu próprio país e a tua própria geração? Exato, porque como escritor empírico, eu assisto, eu vejo coisas, eu assisto a TVM, leio jornais, leio o país, leio as pessoas e tenho ideias em relação a isso. Mas as minhas ideias são sustentadas no livro na medida em que eu vou à busca de outras publicações, outros textos, outras ideias para sustentar. Então, enquanto eu escrevia, há ideias que eu tinha e com as leituras que as ideias permitiam, iam atualizando a mim mesmo. Por exemplo, tem um texto onde eu falo do chinês, o único passageiro que fotografou as nossas florestas. Ali eu falo das mudanças climáticas, falo também do abate das árvores, falo do contrabando das nossas madeiras e aquilo levou-me a estudar, a ler sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sobre a Carta Africana da Juventude, sobre a Declaração da Matola, que é nossa, sobre a Carta Africana dos Povos. Então, e aquilo tudo eu fui fazendo esse jogo e cada vez que fazia esse jogo tinha que ler, tinha que aprender. E no texto, a ressurreição de arte de escrita, por exemplo, de escrever, nós apresentamos três tipos de escritores. Aqueles que escrevem por escrever, porque querem escrever, aqueles que escrevem enquanto pensam enquanto escrevem, mas aqueles que primeiro pensam, depois escrevem. Então, nós queremos, na tentativa de fazer parte do terceiro grupo, aqueles que primeiro pensam, depois escrevem, tivemos que aprofundar nas leituras e essas leituras fizeram também aprofundar o nosso conhecimento em relação ao nosso país, em relação à África, em relação ao mundo. Sim. E claro, pensar o livro como um instrumento de intervenção capaz de influenciar consciências. Sim. Ainda acredita no poder do livro como um elemento transformador? Acredito e tanto. Tanto é que este livro é mesmo uma proposta para isso, principalmente para os jovens. Se nós olharmos, fazemos um retorno para a nossa literatura, recordando vozes como José Craveirinha, Noêmia de Souza, pessoas que, através da poesia, através da literatura, com a negritude e tantas outras correntes literárias, transformaram o nosso país, confrontaram
a potências colonialistas e levaram os moçambicanos a pensar, a reivindicar os seus direitos e tudo isso, todo esse jogo. Eduardo Mondlane, como é que ele chega a fundar a Frelimo de 62? É por causa da influência que ele tinha, por um lado da literatura, por outro lado da igreja presbiteriana, por outro lado da formação e da relação que ele tinha nas Nações Unidas, e tudo isso permitiu com que ele estivesse em frente, formasse outros moçambicanos e levasse à libertação do nosso país. Então, essa libertação é contínua e contratado para ser presidente do município é uma proposta também para isso. Sim. E depois é pensar o livro também tendo em conta os leitores, a preocupação da formação de leitores, Sim. que é uma responsabilidade transversal. Não é? Exato. Uma responsabilidade transversal. Um dos pontos levantados na ressurreição de arte de escrever é este balanço entre aquisição de conhecimento e utilização de conhecimento. Okay. E o livro é apresentado também como uma proposta de formação. E assim que publicamos o livro, não esperamos apenas que o leitor tenha o livro físico sem que o abra, mas que leia o livro e coloque em ação as propostas que são apresentadas no livro. Porque ter o conhecimento não significa fazer o uso do mesmo. E o livro só é útil quando é lido e é aplicado. Ok. Fale-me das tuas ideias sobre mecanismos e estratégias que Moçambique pode adotar para a formação de leitores. Exato, são coisas claras e algumas delas têm sido aplicadas. Uma delas é este recurso de escrita e formação de jovens. Mesmo hoje eu li, por exemplo, uma publicação de um grupo, é uma organização não governamental que também está relacionada à sociedade civil, que publicou uma espécie está a publicar academias relacionadas com formação de jovens para a área política. Então, nós temos diferentes grupos que fazem esse tipo de trabalho. Então, e uma dessas áreas é a formação de leitores. Formação de leitores é uma proposta para a formação de pensadores, é uma proposta para a formação de pessoas que terão ideias, umas próprias, outras importadas, né, que são válidas, para levar o nosso país ao bom porto. Nós temos, por exemplo, as redes sociais, que hoje, atualmente, são muito úteis para a formação de jovens, para a formação de leitor, mas muitas vezes são usadas não muito para formar, mas para deformar. Então, mas as redes sociais podem ser usadas para formar jovens. Conheço jovens que usam as redes sociais para ensinar inglês, para ensinar história, para ensinar português. Então, há muitas técnicas e as tecnologias de informação, elas são de fácil acesso e também são de fácil partilha. E a partilha chega em pouco tempo a mais pessoas. É verdade que nós ainda estamos um pouco distantes em termos de acesso à informação, principalmente na rede social, porque quase 5% usa a internet e quase 10% tem acesso aos dispositivos e aos dados, etc. Mas devemos sempre ter por onde começar. Sempre. Sim. Sempre. E os livros, a literatura, os autores também nos despertam essa necessidade de pensar os nossos dias e pensar o país, tendo Sim. em conta essas várias dimensões que o livro aborda, de Sim. certo modo. Sim. E claro, é pensar nisso também que pensamos o debate que poderá estimular esta obra. Exato. O que espera que esta obra estimule em termos de reflexão no espaço público? Como nós dissemos, o livro começa num sonho e termina em debate na Assembleia da República. Assembleia da República nós chamamos Casa Magna, Casa do Povo, é onde se discute ideias. O livro também é uma proposta para que os jovens participem. Como eu disse, tem lá um texto designado a revelação dos jovens a partir da esquecida Praça da Juventude. Os jovens concentram-se na Praça da Juventude, no texto, para pensar o país, pensar a situação, por exemplo, das dívidas não declaradas e como isso afeta. São jovens, estudantes, e começam a pensar o país ao nível de onde estão. Então, onde estão, não se esquecendo, o narrador faz esse jogo, faz jogo do que está a acontecer à volta, leva aquilo para a mente das personagens e elas discutem esse assunto. Então, coloca os jovens no centro de atuação. E nós falamos, o nosso presidente dizia que
as crianças, depois os jovens, são flores que nunca murcham. Mas essas flores que nunca murcham, nós devemos saber que o jovem hoje é o líder amanhã. E todos aqueles que lutaram pela libertação do nosso país, hoje já são alguns adultos, outros idosos, antes foram jovens. Como jovens, com a sua energia, lutaram para mudar o nosso país. E hoje, nós jovens, temos essa oportunidade. Então, o livro é uma proposta para que os jovens estejam no centro de atuação, como líderes hoje e como agentes de mudança, não só hoje, mas também para o futuro. As coisas que são descritas no contratado para ser presidente do município, como algumas delas falidas ou propostas que não ajudaram para o bem comum, os jovens de hoje são as pessoas que devem levar esse conhecimento, serem sérios hoje, para quando amanhã forem líderes, não também nos colocarem em situações que são descritas no contratado para ser presidente do município. Então, é um despertar, principalmente dos jovens, mas para todos, para olhar o nosso país como todo. Se for a ver na sinopse, nós dissemos que o livro é uma proposta para pensar no Moçambique que nós queremos. Tanto é que o texto, enquanto livro, termina com pergunta, ou seja, é um livro que não termina no livro, termina com o leitor que dá segmento, como eu disse, que o leitor é quem dá vida e atualiza o livro. Então, é uma proposta para os jovens se colocarem no centro de atuação, enquanto agentes de mudança, lutarem como se lutou para a libertação, lutar para a libertação de todas as outras coisas que queremos que sejam libertas. É um livro aberto e termina com uma pergunta e permite ao leitor escrever seu próprio livro. Exato. Permite não só ao leitor escrever o seu próprio livro, como também ao autor dar segmento ao livro e todo aquele que tiver acesso ao livro também interagir com o próprio autor. Porque o livro estará disponível não só em formato físico, mas também em formato eletrônico e de fácil acesso. E também acaba por ser um espaço onde é possível encontrar gente da sua geração. Sim. Sérgio Raimundo, por exemplo, sim. que aqui também é convidado a escrever sobre esta obra. Sim. Mas também podia estar a falar de Rui Lamarques. Rui Lamarques. O Régio Conrado também escreve. Ele fala da imaginação e semiótica em Xenato, e depois também será publicado em texto. Tem intervenção como a de Dércio Zanzana, a partir da França. Tem intervenções também de jovens ao nível Elderly Belela também. Elderly Belela, sim. Então, é um livro que faz essa ligação. O Rui Lamarques muito interessante pela qualidade e excelência de pensamento. Então, é um livro que faz esse jogo, não só do autor empírico, Xenato, mas também de outras vozes em relação não só ao conteúdo, mas também em relação à visão que eles têm de Moçambique. E depois é uma geração que encontra no espaço de debate uma forma de contribuir para Moçambique. Exato. O que essa geração te diz? O que essa geração te transmite? Que é a tua geração? O que é esta malta, passo a expressão, te transmite de energia, de esperança e certeza sobre o presente e o futuro de Moçambique? Positivo por quê? Porque são pessoas que, tá vendo, assim, nós sentados estamos confortáveis, temos algo que nos segura. Eu digo, influenciam-me de forma positiva porque são pessoas que não estão confortáveis. Não estão confortáveis no sentido de não se contentar com o nosso dia a dia. Querem mais. E neste querer mais leva-lhes a investigar, a pensar, a refletir. E esse refletir se estende lá também na obra. E eu me encontro neles. Na medida em que antes da publicação ou antes da formalização do livro total, tiveram um olhar, disseram, aqui estas ideias são, sim, boas, permitiram também que o livro estivesse completo. Então, o livro tem uma veia juvenil, e é um produto que deve ser consumido por jovens
Sim, e nós sonhamos que o mesmo não só seja lido em Moçambique, nos Palopes, na CPLP, mas também em toda a África, em Que todo o seja, mundo. que assim seja e que seja traduzido para outras O línguas. alemão, o francês, É o verdade. chinês. Aliás, falando em línguas, eu sei que é licenciado em Linguística, não Sim, é? sim, sim, E sou licenciado em Linguística. Então, uma das coisas também, no livro, por causa da minha formação também em Linguística, quando eu escrevo, eu não escrevo uma vez e já está. Escrevo, reescrevo, reescrevo. Eu diria que o livro eu escrevi mais de 50 vezes, Exato. por causa de detalhes, de perfeição. Linguística aqui, jornalismo aqui, literatura aqui, e intervenção social aqui e outras formações, porque eu também sou pastor, né? Então tem muitos olhos que vão acrescentando detalhes, beleza, mas também bom conteúdo ao próprio texto. pois, Sim, pois. E, claro, pensar essas ferramentas todas é pensar um texto literário que sofre muitas mutações sim, por conta disso. Até sim, que ponto isto é uma interferência para o Janato artista, exato, que quer um estilo livre, sim, e depois o conflito com o Janato, que estudou linguística e tem exato, rigor da palavra, sim, das sim, técnicas, das ferramentas, dos sim, padrões, sim, mas sim, o artista não quer seguir padrões. exato. Como é que isto é uma zona de conflito? Por exemplo, tem algumas passagens em que o Janato criativo, o escritor, ele estava desarrumado. Desarrumado para o linguista, mas para o criador é perfeito. E naquelas instâncias eu ignorava o linguista. Yeah, yeah. Ignorava o linguista, porque eu também pensava no leitor. Então tem essa possibilidade de, ok, tudo bem, linguista, muito obrigado pelas contribuições, mas aqui não. Aqui o Então, artista tem que sim, falar mais alto. aqui o artista deve vencer. Yeah. Mas noutras, o linguista vencia, dizia não, ok, tudo bem, você é artista, mas aqui não podemos extrapolar. Havia sempre esta luta, este detalhe, tanto é que depois teve que dar a um outro olhar, um outro revisor, que depois apresentava algumas propostas que também feriam o criador, o criador, o escritor. Yeah. Em algumas eu aceitava, o criador aceitava, noutras dizia, muito obrigado por esse conselho, eu já sabia que isso viria. Vamos deixar assim porque estamos a tratar de arte e a arte deve ter também beleza, deve ter descontração, deve ferir um pouco a língua. Pois. Então, sim. Então, há esse jogo, sim, sempre existirá esse confronto. E há quem diga que publicar é um ato de libertação, não é? Uma forma de se livrar de uma obra. Sim, Estás definitivamente um homem livre. bom, livre por publicar, sim, mas continuo inquieto. Como eu disse, o livro termina com um ponto de interrogação. Terminando com um ponto de interrogação, significa que quer respostas. E eu tenho algumas respostas, o leitor também tem ou terá respostas. Então o livro abre espaço. É libertação porque o quê? Nos livramos da primeira versão do livro, mas continuamos a ter sede de dar seguimento ao texto. É neste sentido, é este jogo de libertação, porque deixamos, como eu disse, li mais de 50 vezes, então isso acaba sendo um peso, um fardo. Então, quando publicamos, assumimos que está tudo perfeito, já não vamos fazer mais a revisão. É libertação neste sentido. Pois, pois. Sim. E estamos quase a terminar a nossa conversa. Exato. É linguista e hoje, Exato. dia 21 de fevereiro, é Dia Mundial da Língua Materna. Exato. Acho que é uma oportunidade essa para ouvir também um pouco as tuas convicções sobre as línguas maternas, não é? Exato. É bem verdade que, em termos conceptuais, a língua materna é a primeira língua Sim, que nós com a qual sim, nos comunicamos, sim. mas no nosso contexto também estamos a pensar este vasto país, Sim. este Moçambique profundo. Como é que Sim. nós podemos refletir profundamente acerca desta questão das línguas maternas em Moçambique? Perfeito. Só para substanciar o que estava a dizer em relação à língua materna, é verdade. Muitas vezes me perguntam qual é a sua língua materna. Eu nasci na Beira e eu digo português. Mas como? Lá fala-se cena, fala-se não. Eu disse sim. Eu digo sim. Língua materna, em termos de conceito, como disse,
É a primeira língua que fala, né? Depois vai aprendendo outras. A primeira não se aprende, adquire-se, né? E depois aprendes as outras. Agora, línguas maternas, nós, alguns dizem que temos mais linguistas nesse caso, 20, 28, outros 40. Línguas moçambicanas? Sim, no línguas caso, né? moçambicanas neste caso. Português também é. Sim, sim. Sim, então, Mas estamos a falar de língua, sim. As nossas línguas de origem banto. Exato. Então, elas devem ter um papel. No livro, nós também fazemos o uso de uma das línguas maternas de alguns cidadãos da região centro do país, que é Sena Indau. Fazemos o uso também. Né? Então, o papel das línguas maternas deve ser presente no dia a dia das pessoas. A minha língua materna é português, mas eu aprendi o Sena, eu aprendi o Ndau, tanto é que eu traduzia na igreja, por exemplo, do português de Sena para português, sim, e eu entendo. Então, muitas pessoas não gostam de se identificar com as suas línguas maternas diferentes do português, né? Por quê? Porque pensam que é um sinal de desprezo, mas não. As línguas devem ter um papel muito importante. O que acontece, por exemplo, no nosso contexto é que o português é a língua de uso oficial em quase todos os contextos oficiais. É claro que há um esforço de tornar, por exemplo, a Constituição da República e outros livros importantes levar para nossas línguas maternas. Eu ficaria feliz em ter o contratado para ser presidente do município em Sena, em Ndau, em Xangana, em Mauco, porque são línguas que identificam o nosso povo, identificam a maior parte da população moçambicana. Se formos a olhar os dados linguísticos, veremos que grande parte da população moçambicana falam as línguas maternas, entanto que as nossas línguas banto. E muitas vezes estas línguas são relegadas. E o pensamento das pessoas que apresentam suas ideias, seus conteúdos nessas línguas é considerado como um pensamento baixo. Exatamente. É um pensamento reduzido, mas não deveria ser assim. Não deveria ser assim. É preciso criar uma estrutura que prestigie e confira mais poder a essas línguas? Sim, na faculdade, por exemplo, nós temos uma cadeira que é Línguas Bantus. Eu estudei, estuda-se em um ano Línguas Bantus. E ali você estuda as políticas linguísticas, como é que tudo isso acontece. Houve aquele esforço de introduzir línguas maternas, enquanto que línguas bantus nas nossas escolas. Uns apoiavam, outros não. Então, é uma questão que muitas vezes a política acaba tendo mais força do que a própria proposta de educação, proposta de ensino. Sim. Então, requer sempre, são propostas que são apresentadas, mas requer a aprovação de alguém ou de um grupo, de um colégio que muitas vezes é representado politicamente. Então, essas políticas devem ser colocadas em prática para o bem do nosso povo, porque há muitas pessoas que não têm acesso à informação, não conhecem os seus direitos, não conhecem os seus deveres, não têm acesso ao que se partilha nos canais de televisão, porque não tem a informação em sua língua. A TVM tem feito um esforço bastante, elogiamos isso, temos jornal que é partilhado em Sena, em Máqua, então há esse esforço. E aquela parte da população que muitas vezes é relegada em relação à língua, porque não entende português, acaba tendo acesso à informação. Então, a língua é também um meio de inclusão. A língua é um meio de inclusão. Se nós dissemos que Moçambique é um e indivisível, isso também deve se refletir na forma como nós damos tratamento às línguas maternas, às línguas locais. Sim. Muito obrigado pela presença, Janato, e por refletir conosco também neste 21 de fevereiro, da língua materna, e claro, a pensar as nossas línguas, as línguas moçambicanas. Estamos a terminar a nossa conversa e o livro vai ser lançado já na sexta-feira, sexta-feira, 25 de fevereiro, no Centro Cultural Brasil-Moçambique, aqui onde a cidade se abraça. Sim, é entre a Karl Marx e a 25 de setembro. Exato. Sim. Então, estaremos lá para publicar o livro às 18 horas e temos recebido
um grande boost, um grande apoio da malta jovem e de pessoas também de outras faixas etárias, adultos, avós, crianças, ter estado lá a apoiar o contratado. A nossa pretensão é que, quando se falar de contratado, esta palavra, este léxico contratado deve estar relacionado à obra. Então, é nossa pretensão e eu muitas vezes faço essa provocação, por exemplo, contratado na TVM. Estou a dizer que estou na TVM, mas alguns pensam que eu fui contratado para estar na TV, para trabalhar na TV. Então, é essa provocação que também está a ter um bom feedback. Claro. Então, esperamos que tenha que o contratado seja livre. Vai ser um livro que vai estimular o debate, a reflexão e com certeza abre espaço para que Janato possa continuar a escrever livros e influenciar consciências e orgulhe essa geração acima de tudo. Obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, Bento, e nós estamos juntos. Muito obrigado. 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 Vamos